Assinale a alternativa correta quanto ao controle de constitucionalidade. O veto jurídico parcial de palavras ao artigo de um projeto de lei feito pelo chefe do Executivo não impede a constitucionalidade do restante do referido texto. Não existe, está incorreta, porque não existe o veto parcial de palavras, o veto deve ser total, frase, etc. A matéria vetada pelo prefeito de Cerquilho deverá ser deliberada pela Câmara em 2 turnos de discussão e votação. Se ela for vetada, não precisa ser 2 turnos, né? Aqui está errado, e será considerada aprovada quando tiver a maioria simples, né? A maioria absoluta, é o voto ostensivo que derruba o veto, né? É a maioria absoluta e não precisa ser 2 turnos. O controle repressivo de constitucionalidade pode ser exercido pelo chefe do Executivo e deve ser motivado para que possa gozar de presunção de inconstitucionalidade absoluta. Não, incorreta. Por quê? Porque o controle repressivo, em regra, é feito pelo Poder Judiciário, tá? A cláusula de reserva de plenário é forma de controle difuso de constitucionalidade, à exceção do STF, e deve ser reconhecida somente pela maioria absoluta dos seus membros do Pleno, do respectivo tribunal e dos membros do respectivo órgão especial para a declaração de inconstitucionalidade perfeita, porque a cláusula de reserva de plenário está prevista no artigo 97 da Constituição Federal, e fala que, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, o tribunal pleno ou órgão especial poderá declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Isso é o controle difuso, é a cláusula de reserva de plenário. Mas o STF, quando exerce controle difuso, não está obrigado a seguir a cláusula de reserva de plenário. Por isso, a exceção do STF está correta até aqui. E deve ser reconhecida somente pela maioria absoluta dos membros do Pleno, respectivo tribunal, dos membros do órgão especial. Perfeita. A letra D. O STF não se submete à cláusula de reserva de plenário. Pedro Lenza, meu querido, a cláusula de reserva de plenário não se aplica às turmas do STF no julgamento de um recurso extraordinário por não se tratar de um tribunal. Ele é um supremo, né? Um tribunal, né? Essa é uma corrente majoritária, né? E existe, segundo o entendimento, a segunda turma do STF, o STF exerce, por excelência, o controle difuso quando do julgamento extraordinário, né? Do recurso extraordinário, tendo seus colegiados fracionários competência regimental para fazê-lo sem ofensa ao artigo 97. Então, por excelência, ele exerce o controle difuso de constitucionalidade no julgamento de um recurso extraordinário. Então, os órgãos, né, os colegiados fracionários têm competência regimental para fazê-lo sem ofender a cláusula de reserva de plenário, ou seja, o STF não viola a cláusula de reserva de plenário porque ele não é considerado um tribunal. Outra coisa importante é a súmula 10. Viola a cláusula de reserva de plenário, ou seja, o artigo 97 da Constituição, se a decisão de órgão fracionário que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afastar sua incidência em todo ou em parte. Por que está violando a cláusula de reserva de plenário? Porque essa decisão de órgão fracionário não pode afastar a incidência ou total em parte sem que tenha sido o quê? Decidido pela maioria absoluta de seus membros. Então, viola a cláusula de reserva de plenário, ou seja, a maioria absoluta, a decisão de um órgão que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência em todo ou em parte, porque é necessário que haja a maioria absoluta, né? Recurso extraordinário. O STF exerce, por excelência, o controle difuso de constitucionalidade, quando do julgamento do recurso extraordinário, tendo seus colegiados fracionários competência regimental para fazê-lo sem ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal. Por isso que a letra D está correta. E a letra E está incorreta, olha só. É atribuição exclusiva do Procurador-Geral da República, exclusiva do PGR, a propositura de ação de inconstitucionalidade no âmbito estadual está incorreta porque não existe uma exclusividade para a proposição direta de inconstitucionalidade no âmbito estadual por vedação expressa do artigo 125, parágrafo 2º da Constituição. Então, cabe aos estados
a instituição de representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face à Constituição Federal. Então, quem que tem competência? Os estados, né? Então, os estados podem ingressar com representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da Constituição estadual. E é vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Então, é vedado essa palavra exclusivamente do PGR, por isso que está incorreta.